Olá, queridos irmãos, alunos do Instituto Teológico João Calvino. Nós vamos retomar a nossa aula e na Teologia Sistemática 1 nós estamos tratando sobre o ensino das Escrituras. Bem, eu quero falar sobre as traduções e bíblias aramaicas, siríacas e afins. Tradução é simplesmente a transposição de uma composição literária de uma língua para outra. A tradução literal é uma tentativa de expressar com toda a fidelidade possível e o máximo de exatidão o sentido das palavras originais do texto que se está traduzindo. Transliteração é a versão das letras de um texto em certa língua para as letras correspondentes de outra língua. Também conhecemos a revisão ou a versão revista, que é o termo usado para descrever certas traduções, em geral feitas a partir das línguas originais, que foram cuidadosamente, sistematicamente revisadas. E temos também a paráfrase. A paráfrase é uma tradução livre ou solta. O objetivo é que se traduza a ideia e não as palavras. Daí que a paráfrase é mais uma interpretação que uma tradução literal do texto. Na igreja primitiva, as atividades missionárias eram acompanhadas por diversas traduções da Bíblia em outras línguas. Com o passar do tempo, surgiu mais uma fase na história da tradução da Bíblia, com o desenvolvimento da imprensa. O resultado foi que devemos fazer perfeita distinção entre as categorias genéricas de tradução da Bíblia, as traduções antigas, as medievais e também as modernas. As antigas traduções da Bíblia. As traduções mais antigas, elas continham trechos do Antigo Testamento e às vezes também do Novo Testamento apareciam antes mesmo dos períodos que conhecemos como os concílios da igreja. Temos também as traduções medievais da Bíblia. As traduções da Bíblia produzidas durante a Idade Média em geral continham tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento e foram concluídas entre 350 a 1400 anos depois de Cristo. Traduções modernas. As traduções modernas surgiram a partir da época de Wycliffe e de seus sucessores. Seguindo o exemplo de Wycliffe, visto que foi ele o pai da primeira Bíblia completa em inglês. William Tyndale, também que viveu ali entre 1492 a 1536, fez a tradução diretamente das línguas originais. Olhando algumas traduções antigas, o Pentateuco samaritano pode ter se originado no período de Neemias, em que se reedificou Jerusalém. Não sendo, na verdade, uma tradução, porém, também não podemos tratá-la como uma versão. Os Targums originais. Quando nós olhamos para os Targums, há evidência de que os escribas, já no tempo de Esdras, estavam escrevendo paráfrases das escrituras hebraicas em aramaico. Não estavam produzindo traduções, mas textos explicativos da linguagem arcaica da Torá. As pessoas que realizavam esse trabalho de produzir paráfrases eram chamados de metorgema. O Talmud e o Midrash. Quando nós olhamos para o Talmud e o Midrash, ele surgiu num período que nós conhecemos como tradição dos escribas do Antigo Testamento, que compreende entre o período de 100 anos a 500 anos depois de Cristo, conhecido como período talmúdico. O Talmud desenvolveu-se como um corpo da lei civil e da lei canônica hebraica, com base na Torá. O Talmud, basicamente, representa as opiniões e as decisões dos professores judeus de cerca de 300 a 500 anos depois de Cristo, consistindo de duas principais divisões, o Midrash e o Gemara, ou a Gemara. A Mishnah, que nada mais é do que uma repetição e explicação, ela completou-se por volta mais ou menos de 200 anos depois de Cristo, como se fora um digesto hebraico de todas as leis orais desde o tempo de Moisés.
A Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução grega do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Ela foi produzida entre o terceiro século e o primeiro século antes de Cristo. É considerada uma das mais importantes versões da Bíblia. Neste glossário, nós iremos explorar em detalhes o que é a Septuaginta e a sua importância histórica e também teológica, bem como a sua influência na tradição judaico-cristã. Mas, neste momento, eu quero dizer o seguinte. A origem da Septuaginta. A Septuaginta vem do latim, que significa 70. E ela faz uma referência à lenda de que a tradução foi realizada por em torno de 72 sábios judeus em Alexandria, no Egito. Segundo a tradição, o rei Ptolomeu Filadelfo, governante no Egito no século III a.C., teria solicitado a tradução da Torá para o grego, a fim de enriquecer esta biblioteca famosa, que era a biblioteca em Alexandria. Temos também algumas traduções latinas, e é claro, precisamos, queridos irmãos, pensar na Vulgata. A Vulgata é a forma latina abreviada de Vulgata Editio, ou Vulgata Versio, ou Vulgata Lectio, respectivamente, edição, tradução ou leitura de divulgação popular. A versão mais difundida, mais aceita como autêntica de um texto. No sentido corrente, Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, escrita entre os finais do século IV e o século V por São Jerônimo, a pedido do bispo Dámaso I, e ela foi usada pela Igreja Cristã e ainda é muito respeitada. Nos primeiros séculos, a Igreja serviu-se sobretudo da língua grega. Foi nesta língua que foi escrito todo o Novo Testamento, incluindo a carta aos Romanos, por Paulo, bem como muitos escritos cristãos dos séculos seguintes. No século IV, a situação já havia mudado. E é então que o importante biblista Jerônimo traduz pelo menos o Antigo Testamento para o latim, e ele revê a Vetus Latina. A Vulgata foi produzida para ser a mais exata e a mais fácil de compreender do que as Bíblias, que são assim as suas predecessoras. Foi a primeira e, por séculos, a única versão da Bíblia que verteu o Antigo Testamento diretamente do hebraico e não de uma tradução grega, que nós acabamos de citar aqui, a Septuaginta. No Novo Testamento, Jerônimo selecionou e revisou os textos. Chama-se, pois, Vulgata esta versão da Bíblia que é utilizada pela Igreja Católica, Apostólica e Romana durante muitos séculos, e ainda hoje é fonte para diversas das suas traduções. O nome vem da expressão Vulgata Versio, que é a versão de divulgação para o povo. E ela foi escrita em um latim cotidiano, usado na distinção consciente ao latim elegante de Cícero, o qual Jerônimo considerava seu mestre. A denominação Vulgata consolidou-se na primeira metade do século XVI, sobretudo a partir da edição da Bíblia de 1532, tendo sido definitivamente consagrada pelo Concílio de Trento em 1546. Este concílio estabeleceu um texto único para a Vulgata a partir de vários manuscritos existentes, o qual foi ratificado mais uma vez como a Bíblia oficial da Igreja, confirmando assim os outros concílios desde o século II. Essa versão ficou conhecida como a Vulgata Clementina. Temos também a versão siríaca e a versão copta. A língua siríaca, aramaico, de algumas partes do Antigo Testamento, até mesmo de alguns manuscritos do Novo Testamento, era compatível ao grego koiné e ao latim da Vulgata. E quando olhamos o escrito copta, o copta é a última forma de escrita egípcia antiga. As traduções da Bíblia nos séculos XVI, ou melhor, nos séculos XIV e século XV. Então nós temos aí John Wycliffe, de 1320 a 1384. Wycliffe, a estrela da alva da Reforma, ele viveu durante o cativeiro babilônico, em tempo em que viveram Geoffrey Chaucer e João de Gaunt.
Em seu recuo contra a apatia espiritual e a degeneração moral dos clérigos da Inglaterra, ele foi forçado à notoriedade como oponente do papado. Wycliffe afastou o latim escolástico como veículo de comunicação e dirigiu seu apelo ao povo inglês na língua comum. Seu apelo foi dirigido por meio dos Lollardos, ordem de pregadores itinerantes, também conhecidos como os sacerdotes pobres. E esses Lollardos cruzaram o país pregando, lendo e ensinando a Bíblia em inglês. Para poder ajudá-los em sua tarefa, era necessária uma nova tradução da Bíblia. A tradução do Novo Testamento foi completada em 1380, e o Antigo Testamento apareceu, logo após alguns anos, em 1388. Embora essa tradução completa seja atribuída a Wycliffe, ela foi terminada depois da sua morte por Nicholas de Hereford. A Bíblia de Genebra, de 1557 a 1560. Bem, durante a perseguição sob o comando de Mary Tudor, muitos reformadores fugiram para o continente em busca de segurança. Entre eles, que se estabeleceram em Genebra, encontram-se estudiosos e amantes da Bíblia como Miles Coverdale e John Knox, os quais produziram uma revisão que viria a exercer grande influência no povo da Inglaterra. Em 1644, a Bíblia de Genebra já havia passado por 140 edições. Ela foi tão popular que fez frente à Bíblia dos Bispos de 1568 e à primeira geração chamada Versão Autorizada de 1611. A Bíblia de Genebra não foi patrocinada pela Igreja Oficial, mas tornou-se rapidamente a Bíblia de cada casa do reino. Seu sucesso imediato ocasionou uma nova revisão da Grande Bíblia, a Bíblia Autorizada de Igrejas. O trabalho foi confiado a um grupo de estudiosos que incluía cerca de 8 bispos, daí o nome da Bíblia dos Bispos. E a Bíblia dos Bispos foi publicada em 1568 em Londres. A Bíblia do Rei Tiago, que vocês também devem conhecer aí como a Bíblia King James. Em janeiro de 1604, Tiago I foi convocado a comparecer à Conferência de Hampton Court, em resposta à petição milenar que recebeu ao dirigir-se em Edimburgo para Londres após a morte de Elizabeth I. Perto de 1000 líderes puritanos haviam assinado uma lista de queixas contra a Igreja da Inglaterra. E Tiago desejava ser o pacificador desse novo reino, colocando-se acima de todos os partidos religiosos. Ele tratou os puritanos com maus modos na conferência, até que John Reynolds, presidente puritano da Faculdade Corpus Christi, em Oxford, levantou a questão de ser feita uma versão autorizada da Bíblia para todos os partidos dentro da igreja. O rei expressou seu apoio à tradução porque o ajudaria a livrar-se de 2 traduções mais populares e elevar a sua estima aos olhos dos súditos. Foi nomeada uma junta, à semelhança daquela da Bíblia de Genebra, que Tiago considerava a pior de todas as traduções existentes. E ela e a Bíblia dos Bispos eram as Bíblias que ele esperava suplantar na igreja com essa Bíblia agora que ele estava a produzir. Tradução de Almeida, que é a tradução que nós estamos muito acostumados, né? Coube a João Ferreira de Almeida essa grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo e o Novo Testamento. Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento e naquele mesmo ano remeteu o manuscrito para ser impresso na Batávia. Todavia, o lento trabalho de revisão a que a tradução havia sido submetida levou Almeida a retomá-la e a enviá-la para ser impressa em Amsterdã, na Holanda. Finalmente, em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento em português, trazendo no frontispício os seguintes dizeres
que transcrevemos ipsilíteres. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros nessa tradução. E logo após a publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo e veio a falecer em 6 de agosto do ano de 1691. Nesse momento, ele havia traduzido até o livro do profeta Ezequiel, capítulo 41, verso 21. Em 1748, o pastor Jacobus Oppendaker, de Batávia, reiniciou o trabalho interrompido por Almeida. E 5 anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em português em 2 volumes. Estava, portanto, concluído o inestimável trabalho de tradução da Bíblia iniciado por João Ferreira de Almeida. E encerramos aqui esse nosso breve encontro nessa aula, encerrando aqui a nossa aula de teontologia, é a aula 4, e também encerrando aqui esse apontamento sobre o ensino das Escrituras. Queridos irmãos, que Deus os abençoe aí do outro lado do Oceano Atlântico, aí no CUDN, em Ondiva, e até o nosso próximo encontro através de mais uma videoaula.